Olha só, declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros, um deputado eleito pelo PP do Paraná, contribuíram para mostrar a fragilidade, a confusão do governo Temer, que não teve só uma semana ou duas para se montar, não, teve muitos meses, desde que o Temer percebeu no ano passado que a Dilma não ia se sustentar, ele está caminhando para montar um governo. E essas declarações, elas tiveram um efeito de colocar mais gasolina na fogueira geral do governo Temer, como também tiveram um rebatimento específico na questão da saúde, porque ele foi mexer num vespeiro. Ele foi falar que o SUS, Sistema Universal de Saúde, que foi uma conquista consagrada na Constituição de 1988, é grande demais. E aí o pessoal, o reportariado, como se diz, foi fuçar, foi ver lá os dados e descobriu que o dono de um plano de saúde é o maior financiador individual da última campanha dele para deputado. Então esse cidadão pisou no tomate. Em compensação, saiu neste domingo uma entrevista do ex-ministro da Saúde, do governo, se eu não me engano, do primeiro governo Lula, o Temporão, em que ele faz uma defesa do SUS, da qual eu gostaria de destacar dois aspectos, que eu vou ler aqui. Diz ele: a dimensão de saúde pública do SUS avançou bastante. Programa de imunizações, erradicação e controle de doenças infecciosas. Nosso programa de AIDS, políticas de prevenção e promoção, tabagismo, política de transplantes, redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Programa de saúde da família, que já cobre 50% da população. Política de saúde bucal, assistência farmacêutica para doenças crônicas. São exemplos desse sucesso. Os problemas se concentram na desigualdade do acesso entre regiões e classes sociais e na qualidade da assistência. E mais adiante, quase no fim da entrevista, o Temporão diz o seguinte: que a visão sobre o SUS não é homogênea no interior do governo. Não era nem naquela época, não era na época do Serra, que foi ministro da Saúde e promoveu avanços importantes, o medicamento genérico, etc., etc., campanha contra o cigarro. E ele explica aqui uma coisa que é bom valorizar. O fato dos principais governantes, legisladores e juízes do país não usarem o SUS para suas demandas cotidianas e terem seus tratamentos privados subsidiados pelos contribuintes, porque toda essa turma tem plano de saúde público, né? Para ele, montados para ele, plano de saúde dos deputados, dos funcionários públicos federais, aliás, estaduais e municipais também, em geral, e a justiça é a mesma coisa. Terem seus tratamentos privados subsidiados pelos contribuintes, como eu dizia, cria uma situação, no mínimo, curiosa. Todos defendem o SUS como política pública universal, desde que a elite da nação não seja obrigada a utilizá-lo. É preciso aqui uma mudança radical cuja essência é a seguinte: o SUS não pode ser um sistema para atender os pobres. Um sistema concebido para atender apenas os pobres acaba se transformando em um sistema pobre. O SUS é componente fundamental para o processo que vai nos levar ao desenvolvimento no seu sentido mais pleno. O SUS é componente central para a consolidação da democracia no país. Claro, porque promove mais coesão social, as pessoas se sentem mais inclinadas a jogar pelas regras do jogo. E o SUS deve ser olhado como fator importante para o desenvolvimento da ciência, da inovação e de uma base produtiva nacional voltada para atender os principais problemas de saúde do país. Falou muito bem o Temporão em defesa do SUS. É isso.